É com muito orgulho que eu venho anunciar que finalmente a nossa história vai começar a existir de verdade. Como sempre, começando os nossos vídeos sobre histórias em quadrinhos, cobrando a tarefinha do vídeo passado. Pra quem não lembra, no vídeo passado dessa série eu pedi pra vocês sentarem e escreverem tudo o que vocês sabem a respeito da sua história, contar a sua história. Se você não fez, é bom fazer, porque esse textinho ele vai ser uma das bases para a construção do nosso roteiro, que é o assunto do vídeo de hoje. Desde o início dessa série, a gente vem trazendo etapas de pré-criação, pré-produção da nossa história. A gente partiu lá da nossa ideia mais básica, a gente foi criando nossos personagens, a gente foi criando o nosso mundo, a gente foi desenvolvendo tudo, a gente foi pesquisando a respeito dos assuntos que a gente ia tratar. E daqui em diante, a gente realmente vai fazer as coisas que vão aparecer no nosso trabalho final. E a primeira etapa dessa etapa de produção é escrever o nosso roteiro. A gente veio até aqui criando listas e criando anotações e eu vou passar um checklist rapidinho de coisas que você precisa ter para servir como base pra gente escrever esse roteiro. E são três coisas. Três coisas. A primeira é a tarefinha do vídeo passado, que é um resumo da sua história. Você precisa ter, a essa altura, um texto dizendo tudo o que vai acontecer na sua história. Não com detalhes, mas um resumão de tudo que vai acontecer. Capítulo 1 vai acontecer isso, capítulo 2 vai acontecer isso. 2, você precisa ter os textos de construção de todos os seus personagens relevantes. Teve um vídeo a respeito de criação de personagem, e lá eu já tinha mostrado pra vocês um exemplo de um texto de criação do meu personagem principal, e eu escrevi os textos de criação dos outros personagens relevantes. E por último, você precisa ter um documentinho, uma anotação das coisas relevantes que você retirou do seu processo de pesquisa a respeito dos assuntos que você vai tratar na sua história. Eu tenho todos esses documentos. Se você olhar no link na descrição desse vídeo, vai ter o link tanto do meu resumão, tanto dos textos dos meus personagens principais relevantes, e também vai ter um link com um documento com as anotações referentes à pesquisa que eu realizei. Se falta alguma coisa dessas pra você, volta pra trás, faz, você vai precisar disso pra escrever um roteiro de qualidade. E se você tá com tudo pronto, bora meter a cara e escrever esse roteiro aqui. O processo em si de escrever um roteiro numa história em quadrinho não tem muita metodologia obrigatória, não tem muito segredo. Você tem que sentar e escrever uma história. O importante do seu roteiro é que ele conte toda a sua história e de forma clara para quem vai desenhar esse quadrinho. Ou seja, tem que contar tudo. Não omita cenas, fatos, acontecimentos, detalhes. Se você pensou que aquilo tem que estar naquela cena, escreve no seu roteiro. Mesmo que seja você que vai desenhar aquilo depois e você pense, mas isso aqui faz muito sentido na minha cabeça, eu não preciso colocar esse detalhe, não sei o que, chega lá na hora, você esquece e seu roteiro, sua história final, seu quadrinho, seu desenho acaba ficando sem aquele detalhe genial que você tinha pensado na hora que você estava escrevendo o roteiro. Então assim, escreve tudo, descreve tudo que for preciso. E a outra coisa importante é a clareza para quem vai desenhar. E no meu caso, pelo menos, muda completamente se for eu que vou desenhar esse quadrinho ou se eu estiver escrevendo um roteiro pra outra pessoa desenhar. Se for pra mim, geralmente escrevo um texto corrido contando a história. No máximo eu divido os capítulos e eu só descrevo assim imageticamente as coisas se for uma cena realmente muito importante. Agora, se eu estiver escrevendo um roteiro pra outra pessoa, eu vou já escrever uma coisa muito mais rígida. Vai ser, por exemplo, página 1, isso. Às vezes eu até coloco os quadrinhos. Página 1, quadrinho 1, acontece isso. Quadrinho 2, isso. Às vezes eu coloco só a página, mas whatever. E se eu tô escrevendo esse roteiro pra outra pessoa, o meu roteiro ele vai ser muito mais descritivo. Eu vou descrever tudo, eu vou falar. O meu personagem não tá simplesmente em cima de um prédio olhando pra baixo, ele tá em cima de um prédio olhando pra baixo, tá de noite, tem um letreiro assim desse lado, tem um carinha sentado naquele canto fazendo isso. Eu vou descrever tudo o que eu acho importante, porque não vai ter a minha mente quando esse quadrinho estiver sendo desenhado.
E quando eu digo que você está escrevendo para outra pessoa, não é simplesmente você escrevendo o seu roteiro para o seu amigo desenhar. Se você estiver, por exemplo, escrevendo um roteiro que vai passar pela mão de um editor antes de você mesmo desenhar, você também tem que deixar as coisas muito claras. E a parte do seu roteiro que você tem que prestar mais atenção, que é a parte mais importante do roteiro, que é a única coisa do roteiro que vai estar literalmente, diretamente sendo mostrada no seu quadrinho final, são os diálogos. Não é fácil escrever diálogos convincentes, mas é absolutamente necessário. É a única coisa que você vai copiar literalmente do seu roteiro e jogar no seu quadrinho. Precisa estar bom, precisa estar coerente, precisa funcionar. Então, atenção especial na parte dos diálogos. É claro que tem muita coisa pra falar a respeito de escrever histórias. E além de eu não ser o maior especialista do mundo, eu não trabalho profissionalmente com escrever histórias, apesar de eu escrever histórias constantemente. Eu não vou ficar aqui falando num vídeo de 2h30 a respeito de escrever histórias porque eu não tenho material e porque eu não tenho espaço para um vídeo de 2h30, ninguém vai assistir essa merda. Então eu vou, se você tem interesse em escrever roteiro, escrever histórias, eu vou indicar pra vocês um podcast chamado Gente que Escreve. Esse podcast, ele é hosteado por 2 escritores profissionais, inclusive um deles, o Rob Gordon, ele é roteirista de quadrinhos, ganhador do prêmio HQ Mix, e eles têm um monte de episódios falando sobre um monte de assuntos relevantes a respeito de escrever histórias. Então, se você tem interesse em se aprofundar, em escrever um roteiro melhor, eu vou te recomendar ouvir esse podcast, ao invés de eu fazer um vídeo de 2h30, 5 horas, sei lá, tem tanta coisa pra falar a respeito disso. Mas aqui nesse vídeo eu quero aprofundar só a respeito de uma coisinha, que foi uma coisa que perguntaram muito quando eu tava fazendo essa série. Todo vídeo que eu colocava tinha alguém: Mia, você vai falar sobre a jornada do herói? Mia, você vai falar sobre a jornada do herói? Mia, e a jornada do herói? Então vamos falar sobre fórmulas de construção de narrativa. Uma fórmula de construção narrativa é uma metodologia previamente concebida que você pega como base para criar a sua história. E desde o final da década de 90, a jornada do herói ela está muito em voga e todo mundo ouve falar da tal da jornada do herói. Basicamente, existe um pesquisador inglês no século passado chamado Joseph Campbell, que ele era estudioso de mitos. E ele fez um estudo e ele percebeu que ao longo da humanidade todos os mitos, eles seguem um padrão de construção de narrativa. A jornada do herói, ela traz 12 passos que são o caminho que todo herói mitológico ele toma do começo ao fim da sua aventura mitológica. E a estrutura básica é basicamente o seguinte. Primeiro, o herói é nos apresentado no mundo comum dele, vivendo a vida, sei lá, indo comprar pão na padaria, ou sei lá, o que os heróis gregos faziam no dia a dia deles, até o momento que ele recebe uma chamada à aventura. Alguma coisa quer tirar ele desse mundo comum e levar ele para um mundo especial para ele viver essa aventura. E, de primeira, o herói, ele não quer sair da sua zona de conforto, existe uma resistência quanto a esse chamado da aventura. Mas existe uma coisa chamada encontro com um mentor ou com uma força sobrenatural que empurra esse herói para a aventura que ele inicialmente se recusou a ir. Então acontece o cruzamento do limiar, que é quando ele sai do seu mundo comum e entra no mundo especial da aventura. A primeira coisa que o seu herói ele vai passar nesse mundo especial vai ser provações, ele vai fazer inimigos, ele vai fazer aliados, que são coisas que funcionam basicamente como uma preparação para quando ele for enfrentar o nêmesis dele, o principal vilão da história. Tendo ele passado essas provações, feito seus aliados, feito seus inimigos, ele vai passar pela fase de aproximação, que é quando ele percebe que ele vai ter mesmo que enfrentar essa sombra, esse vilão. E daí acontece a provação, que é quando o herói, ele de fato luta contra o seu maior inimigo, sua sombra. E dessa luta, ele ganha uma recompensa, que é aquilo que geralmente ele veio buscar quando ele foi para essa aventura. Com essa recompensa, ele pega o caminho de volta para o mundo comum dele, e quando ele passa do mundo especial de volta para o mundo comum, a gente chama de ressurreição do herói. E, de volta no seu mundo comum, ele regressa com o Elixir, que é aquela coisa que ele foi atrás na sua aventura,
que é algo que vai trazer o bem comum da humanidade ou a comunidade que ele vive. Esses são os passos básicos da jornada do herói. Você pega isso e você enfia seus personagens dentro e coloca suas aventuras e cria o seu vilão e seus aliados, seus inimigos e o caralho a quatro. E você cria uma história a partir desse template básico de aventura. Um monte de história que todo mundo gosta, que todo mundo conhece. Senhor dos Anéis, Star Wars, Mágico de Oz. Todas essas histórias, elas seguem a jornada do herói, o formato da jornada do herói. E, para quem tem interesse em se aprofundar na jornada do herói, vocês podem ler 2 livros. Primeiramente, o estudo original do Joseph Campbell, que se chama O Herói de Mil Faces. Mas se você pegar pra ler o livro do Campbell, é um livro maçante, ultra acadêmico e tipo super relacionado com psicanálise, não sei o que. E ele não é um livro bom pra quem realmente quer simplesmente conhecer a jornada do herói para escrever histórias. Então, nos anos 90, um cara chamado Christopher Vogler, ele escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor, que ele pega a jornada do herói lá do Joseph Campbell e ele coloca isso em formas palatáveis para pessoas que querem aprender a escrever. Na descrição do vídeo você vai encontrar o PDF dos 2 livros e daí você se vira aí na sua leitura e você vê qual dos 2 você vai preferir ler ou ler os 2, whatever. A questão é, vale a pena usar esses templates prontos ou não? E no fim das contas isso não tem resposta. Você tá sempre correndo o risco de usar o template e criar uma história genial, ou usar o template e cair na mesmice que tá todo mundo contando historinha de jornada do herói nos últimos 15 anos, né? Eu nunca vi tanta história igual saindo, igual de 2005 pra cá. Se você tem dificuldade com criação de história, é bom você seguir essa coisa dos templates prontos, seja Jornada do Herói ou seja qualquer outro. Talvez tente pensar não como uma cópia da Jornada do Herói, mas usar como um apoio. Por exemplo, escreva sua história. Daí você pega a sua história, compara ela com a Jornada do Herói e vê se tem algum passo crucial que tá faltando. Agora, se você já tem mais facilidade em criar histórias, se liberte. Toda fórmula pode ser contestada, você pode sim contar uma história de aventura que não se encaixa nos modos da jornada do herói. Na verdade, assim, até o método de que você tem que contar um início, meio e fim de história pode ser contestado, você pode contar uma história começando pelo fim e misturar o começo. Isso já foi usado muitas vezes e assim, geralmente os escritores mais geniais são aqueles que sabem contestar aquilo que todo mundo fala que é certo. E por fim, a minha dica principal pra você que tá escrevendo a sua história é pense diferente. Pense diferente, ninguém quer ver mais a mesma história, o mesmo assunto, o mesmo personagem, a mesma coisa. Como é que você pode inovar isso? Nem que seja em coisas simples. Quantas histórias não tem do personagem que perdeu o pai, ele quer, sei lá, vingar o pai? Não, pense diferente, pense em alguma outra coisa, pense em outra motivação. E esse vídeo de roteiro é basicamente isso. Mete a cara, escreve seu negócio, se você quer estudar alguma metodologia. Não só a Jornada do Herói, tem várias metodologias de criação de narrativa por aí. Vai, mas sempre questione, tente fazer diferente. E a nossa tarefinha pro próximo vídeo vai ser a seguinte. Você está com o seu roteiro pronto, eu quero que você sente, leia o seu roteiro e tente imaginar como é que ele vai funcionar desenhado. Não precisa desenhar ainda, a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Semana que vem a gente volta na nossa série de tutoriais a respeito de rosto e a gente vai diferenciar rostos femininos e rostos masculinos. Um beijo pra vocês e até terça-feira que vem.